Você tá sem grana? Eu vou te ensinar a tirar esse peso da sua cabeça, lucrando com o futebol, todos os dias, apenas com o seu celular e uma conexão com a internet. Olha só, os campeonatos brasileiros já voltaram e é nesse mercado que a gente mais lucra. Se você quiser saber como, eu posso te ensinar tudo, do absoluto zero. Então não perde tempo, clique aqui embaixo em Saiba Mais ou arrasta a tela aqui pra cima. Fala, turma! Chegando com o nosso Globo Esporte nesse sábado. Bom demais ter a sua companhia aqui com a gente. E vamos falar aí da 17ª rodada do Brasileirão, mas antes um assunto muito delicado que você acompanhou no GE nos últimos dias, que é o Santos e o Robinho, né? Ontem o Santos rescindiu o contrato com o Robinho, seria a 4ª passagem do jogador, diante de uma repercussão muito negativa nas redes sociais dos torcedores e não torcedores. Você vai entender mais agora sobre esse caso. No início da noite de ontem, Santos e Robinho anunciaram a suspensão do contrato que tinha duração de 5 meses. O objetivo sempre foi ajudar o Santos Futebol Clube e se de alguma forma eu estou atrapalhando, é melhor que eu saia e foque nas minhas coisas pessoais. Os torcedores do Peixão, aquelas pessoas que gostam de mim, com certeza eu vou provar para vocês a minha inocência. A notícia repercutiu nos principais jornais esportivos da Europa, como o Correio dello Sport da Itália, Marca da Espanha, L'Equipe da França e até em um dos maiores jornais do mundo, o americano The Washington Post. Robinho foi revelado pelo Santos em 2002. Depois, voltou a atuar com a camisa do time mais 2 vezes, em 2010 e 2014. A condenação do jogador pela justiça italiana por violência sexual em grupo interferiu na 4ª passagem dele pelo clube. O caso aconteceu em abril de 2013 em uma boate de Milão, na Itália, quando o Robinho atuava pelo Milan. Segundo decisão da justiça italiana de novembro de 2017, o jogador e outros 5 amigos tiveram relações sexuais não consentidas com uma mulher de origem albanesa que na época tinha 23 anos. A repercussão negativa já era grande desde o anúncio da contratação há uma semana, mas aumentou depois da reportagem exclusiva do GE. Globo divulgada ontem, com o conteúdo da sentença e a transcrição de escutas telefônicas de Robinho em que ele se refere ao assunto. Além da pressão dos torcedores, a suspensão do contrato se deu principalmente por causa da pressão de patrocinadores. Das 10 empresas que investem no time de futebol do clube, uma já havia rescindido o contrato e outras 7 prometeram fazer o mesmo se o Santos não desistisse de repatriar Robinho. Ontem o dia foi de muitas reuniões da diretoria do clube que sabia da condenação, mas não de detalhes do processo. O contrato do atacante ficará suspenso até que termine o julgamento em segunda instância na justiça italiana, que começa no dia 10 de dezembro. Se for considerado inocente, Robinho pode voltar ao Santos. É bonito, né? Olha, turma, depois da suspensão do contrato, Robinho deu uma entrevista ao portal UOL e ele não negou que teve contato com a vítima, mas afirmou que, abre aspas, não houve algo forçado com ela, fecha aspas. O jogador foi questionado sobre frases atribuídas a ele e que foram reveladas ontem pelo nosso site GE. E aí ele respondeu, abre aspas, tem muitas coisas que estão fora de contexto, fecha aspas. Em outra parte da entrevista, o Robinho disse, abre aspas, infelizmente existe esse movimento feminista, perdão, fecha aspas. Pois bem, tire aí a sua opinião. Vamos falar do que a gente gosta mesmo? De futebol em campo? O Santos joga contra o Coritiba. A gente tem a escalação aqui da provável equipe que entrará em campo hoje às 7 horas da noite. E aí os jogadores estão aí na sua tela. João Paulo no gol, Madison, Laércio, Luan Pérez, Felipe Jonathan fazendo a linha da defesa. No meio campo teremos Diego Pituca, Jobson e Jean Mota, e lá na frente, aberto pela direita o Arthur Gomes, aberto pela esquerda o Soteldo e o Caio Jorge formando aí o Santos para esse jogo contra o Coritiba, tá bem? Vamos falar de uma outra coisa também que aconteceu, de alguns protestos que aconteceram há pouco no CT do Palmeiras, lá na Barra Funda. A gente tem as imagens aí. O Palmeiras enfrenta o Fortaleza amanhã no Castelão. Depois da saída do Lucha, né, ganha força no clube e nos torcedores a ideia de um técnico estrangeiro. E aí os torcedores foram lá, fizeram um protesto. E aí, claro que a gente fica ligado lá no GE, você tem mais informações. Tá certo? Então, ó, lembrando, Fortaleza e São Paulo, e Palmeiras, perdão, jogam amanhã às 8h30
da noite. E aí tem aquele papo. Sem o Lucha, né? A gente preparou quais são os possíveis técnicos que o Palmeiras vai trazer para esta temporada. Se liga. Parece que a classificação do campeonato também guia o Palmeiras na busca pelo novo treinador. Os 3 primeiros colocados do Brasileirão têm técnicos estrangeiros, 2 argentinos e 1 espanhol. E nos últimos dias a torcida comprou a ideia de ter um gringo. Miguel Ángel Ramírez é um espanhol, tem 35 anos e o favorito para ficar com o cargo. Atualmente ele está no Independente Del Valle do Equador e ficou muito conhecido por aqui depois de eliminar o Corinthians na Copa Sul-Americana e golear o Flamengo por 5-0 na Libertadores. O argentino é Gabriel Heinze, 42 anos e que está sem clube. Ele saiu em março do Vélez Sarsfield depois de brigar com a diretoria. Aliás, como em qualquer busca por emprego, o temperamento também é levado em conta. Es una persona segura, pero de gran temperamento. Heinze é uma pessoa segura de si, com um temperamento forte e que demonstra sua vibração nos jogos, como era quando jogador. É destes que jogam junto com o time, como o próprio Sampaoli ou o Kudê, técnicos que já estão no futebol brasileiro. Miguel Ángel Ramírez é um técnico que primeiro... O Miguel Ángel Ramírez é um técnico que fala pouco com a imprensa, mas sempre é muito educado. E quando fala, diz o necessário. Um técnico com quem se pode dialogar, muito amável e atento. Ter uma personalidade forte é importante para assumir o vestiário e encarar o momento do Palmeiras. Apesar da boa campanha na Libertadores e do título paulista, a torcida acha que o time pode dar mais. O palmeirense quer ver bom futebol. Gabriel Heinze é um técnico desses que armam equipos. Heinze prepara o time sempre pensando em ser protagonista, com uma postura agressiva desde o primeiro minuto. Com pressão, pontas bem abertos, jogadas preparadas taticamente, ou seja, ao ver o time dele jogando, é fácil perceber que treinaram durante a semana. Os equipos de Miguel Ángel Ramírez são equipos que apostam... Os times do Miguel Ángel Ramírez são times que apostam muito na velocidade, principalmente pelos lados, sempre com bom controle de bola, concentrando o jogo na posse de bola, na saída rápida, fluida, 2, 3 toques, para já estar no campo rival. Com o campeonato na 17ª rodada e a Libertadores às portas da fase mata-mata, o novo técnico não vai ter muita chance de treinar o time. Não tenho dúvidas que a Heinze, a pressão não lhe afeta. Não tenho dúvidas de que o Heinze não se deixa afetar por pressão para mudar suas ideias de jogo. Isso não é um problema para ele. Mas seu sistema precisa de aprendizagem do jogador, de treinamentos e ensaios. Miguel Ángel Ramírez é um treinador para processos. Ramírez é um técnico de processos e o Independente Del Valle é um time onde os técnicos têm tempo e espaço para trabalhar. Ele não tem a mesma pressão que teria no Palmeiras, porque não tem pressão de torcida, por exemplo. Venha quem vier, seja estrangeiro ou não, o Palmeiras vai precisar de tempo. Tempo e paciência. E aí, torcedor palmeirense, tem alguma escolha? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Bora falar do que vai acontecer hoje, às 5 horas da tarde. O São Paulo tem o Grêmio, recebe a equipe gaúcha. E tem uma coisa curiosa, quando a gente fala do São Paulo e também do Grêmio, que no caso são os técnicos. O Fernando Diniz e o Renato Gaúcho são os 2 técnicos que estão há mais tempo nos cargos. Se liga aí. Fernando Diniz e Renato Gaúcho são sobreviventes. Treinadores de personalidade forte, personagens do jogo de logo mais e que conseguem resistir à pressão do cargo por resultados. É muito importante o treinador ter tempo para trabalhar. Eu acho que sem tempo ele não consegue aplicar o que ele pensa. O treinador começa a conhecer o clube por um todo. Obviamente o Renato já tem uma história muito maior do que o Fernando Diniz no Grêmio, por ter jogado lá também. Isso facilita. Se você acredita no trabalho do treinador, você tem que dar tempo para ele. E isso facilita todo o processo do clube. Primeiro, você criar uma identidade de jogo, você identificar a característica dos atletas. E esses 2 são os técnicos há mais tempo comandando equipes na Série A. O Renato Gaúcho assumiu o Grêmio em março de 2016. O Fernando Diniz treina o São Paulo desde setembro do ano passado. Algo que é raro no futebol brasileiro, mas sinônimo de identidade
e de respeito do próprio elenco. O professor Diniz, ele, além de treinador, ele é um cara muito humano, né? Ele não quer só ganhar você como jogador, ele quer ganhar você como pessoa, entendeu? É um cara que apoia bastante a gente, independente se é dentro de campo ou fora de campo. Ele me deu muita confiança, muita importância no momento difícil que eu passei, não só ele, como o grupo também. Eu acredito que a gente tem que devolver cada vez mais essa confiança e tudo que ele aposta na gente. Gabriel Sara participou dos 3 gols do último jogo e é um dos exemplos do abraço de Diniz aos garotos formados em Cotia que sustentam a equipe, assim como Brenner e Luan, que devem ser titulares hoje. Eu fiquei muito tempo no banco de reservas esperando a oportunidade, mas agora jogando eu vou ter que cada vez mais, assim como eu falo, matar um leão por dia para poder estar melhorando. Então meu sentimento é de querer sempre ajudar a equipe. O provável time que entra em campo contra o Grêmio: Thiago Volpe, Tietê na lateral direita, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo, Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes, Luciano e Brenner. É o São Paulo, 4º colocado, em busca de mais 3 pontos e da longevidade do seu treinador. Turmita, apertando o F5 aqui do nosso telão, que aí vamos atualizar o jogo. É hoje, às 9 da noite, às 21 horas, o São Paulo recebendo o Grêmio, tá certo? Ó, tá rolando uma coisa muito bacana no Cartola, que é uma promoção do Cartola FC. Quem virar cartoleiro Pro vai ganhar um descontaço na primeira mensalidade do Premier, que tem a maior oferta de jogos do futebol brasileiro. Então acessa lá, cartolafc.globo.com/assine. Aí você vai entender direitinho como funciona a promoção, tá bem? Bora, daqui a pouco a gente volta a falar de futebol, quero falar de vôlei, porque o Campinas conquistou ontem o primeiro campeonato paulista de vôlei pela primeira vez, derrubando uma hegemonia de 6 anos do Taubaté. Se liga aí. Foi o título da persistência. O primeiro troféu de campeão paulista de vôlei do Campinas é uma lição de paciência. Um projeto que foi crescendo ano a ano até conseguir chegar ao topo. Tá certo que o começo de jogo foi do Taubaté. A potência dos ataques de Gabriel Cândido ditou o ritmo do primeiro set, vencido pelo time da casa por 25-23. Uma triscada na rede e acabou o set. Mas aí veio a virada. O time, conhecido por ter uma defesa eficiente, foi parando o Taubaté aos poucos. Se sobrava paciência para Campinas para defender a cada ponto, faltava para o time da casa, que passou a errar demais, principalmente no saque. Ter paciência é saber esperar, mas tudo tem limite. Era o fim da espera campineira, que nesse ataque para fora acabou com a hegemonia do Taubaté no estadual e, enfim, foi campeão. Campinas é campeão paulista 2020! A lição de paciência e o inédito título paulista mostram que a equipe campineira agora muda de patamar e pode sim sonhar com outras conquistas inéditas, como a Superliga. Roda intervalo aqui no GE, daqui a pouco a gente fala do Corinthians, né, que recebe o Flamengo. E quando você pensa nisso, você sabe que tem o Wagner Mancini comandando o Corinthians pela primeira vez em Itaquera e ele sabe como ninguém vencer o Flamengo. Já já a gente conta pra vocês. Até já. Bom, turma, já de volta com o nosso GE, meu editor-chefe tá falou há pouco, né, nesse intervalo, que tem uma notícia do Santos, ele tá apurando tudo certinho, que daqui a pouco a gente conta pra vocês. Mas antes, quero falar de automobilismo, porque amanhã vai rolar a 7ª etapa da Stock Car. Quem acompanhou o treino foi o Felipe Cone. E aí, galera do Globo Esporte, falamos diretamente de Mogi de Guaçu, no interior de São Paulo, acompanhando a 7ª etapa da Stock Car em 2020. O campeonato chegando aí na sua segunda metade, muito disputado. O líder da competição é o César Ramos, seguido de perto pelo Ricardo Zonta e pelo companheiro do Cezinha, o Thiago Camilo. Essa pista aqui do Velocitar, em Mogi Guaçu, é considerada muito técnica, muito travada, e como faz bastante calor por aqui, o desgaste de pneus vai ser decisivo para as 2 corridas de amanhã. A largada da primeira delas está marcada para as 11 horas da manhã. Um abração, pessoal.
Valeu, Cura, obrigado pelas informações. E o lance do Santos, né, a notícia que está lá no GE, fique à vontade para você acessar agora, é que o Santos aceitou uma proposta de 40 milhões para o Al Hilal. E quando a gente fala isso, você santista se preocupa. E se preocupe mesmo, que é um jogador extremamente importante nessa temporada. Estou falando do Soteldo. Lá no GE você confere mais informações dessa proposta, né, que o Santos aceitou de 40 milhões de reais. Tá bem? Vamos falar agora do Corinthians. O Mancini estreia em Itaquera amanhã contra o Flamengo para enfrentar o atual campeão brasileiro. O Timão terá Cássio, reforço do Otero e um clima de esperança também. Se liga no sorriso do Otero, na foto com o torcedor no aeroporto. Nem parece que passou a madrugada viajando. Chegou ontem às 6 da manhã em São Paulo. Descanso? Que nada. À tarde, treino para poder reforçar o Corinthians. Otero e Cantillo, que serviram às seleções da Venezuela e da Colômbia nas eliminatórias, ficam à disposição do Mancini para o jogo contra o Flamengo amanhã em Itaquera. Cássio também está de volta. Ou será que depois da atuação do Walter contra o Atlético Paranaense, o novo chefe vai ter dúvidas? A gente sabe da qualidade do Cássio, né? São dois baita goleiros, mas assim, eu acho que a gente tem que respeitar a história, né? O Cássio, ele, para mim, é um dos maiores ídolos da história do clube. Acho que o respeito com ele tem que ser muito grande. Fagner e Cássio, os dois jogadores mais vitoriosos do atual elenco do Corinthians, não escaparam da ira e dos protestos de alguns torcedores nas últimas semanas, a ponto da vitória sobre o Atlético ter trazido alívio até para quem não joga. A gente sente muito isso, né? Os nossos familiares sentem. Um exemplo que eu vou te dar, após o jogo do Atlético Paranaense, né? Minha esposa comentou comigo, ela e meu filho choraram. Então, assim, para você ver o peso que às vezes a gente acaba carregando sem a gente saber. Fora da zona do rebaixamento, técnico novo. Esperança de uma fase diferente. E isso passa demais pelo jogo de amanhã. O clássico das multidões, sem torcida no estádio, mas com o apoio dos corintianos na saída do ônibus, na frente do CT. Todo apoio é bem-vindo, né? A gente sabe que o corintiano ele é apaixonado pelo clube, né? Como se fosse uma religião. E a gente espera que seja assim até o final do ano e que a gente consiga também trazer as vitórias para ter essa tranquilidade com todos. Se tem alguém que sabe o caminho para parar o atual campeão brasileiro, esse alguém é Wagner Mancini. O técnico ajudou a impor a pior derrota do Flamengo até aqui no campeonato. Segunda rodada do Brasileirão. Wagner Mancini ainda era técnico do Atlético Goianiense quando o time venceu o Flamengo por 3-0. O reencontro com o atual campeão brasileiro vai ser estreia de Mancini como treinador do Corinthians em Itaquera. E o time deve ter algumas mudanças em relação ao que venceu o Atlético. Ramiro e Bruno Mendes estão suspensos, Jô machucado. E aí o provável Corinthians fica assim: Cássio ou Walter, Fagner, Marlon, Gil e Lucas Piton, Xavier, Camacho, Otero, Matheus Vital, Everaldo e Bozelli. Se Deus quiser fazer mais 3 pontos e dar mais um pouco de folga, né, para a gente conseguir ir cada vez mais melhorando dentro da competição, né, retomando confiança, para que a gente possa colocar o Corinthians onde ele merece, que é lá na parte de cima da tabela. É isso, turma. O Globo Esporte vai ficando por aqui. Lembrando que esse jogo, né, entre Corinthians e Flamengo, vocês acompanham na tela da Globo amanhã, às 4 horas da tarde. E reforçando a notícia de há pouco, né? Que o Santos aceitou a proposta do Al Hilal por 40 milhões de reais pro Soteldo. Agora só falta o jogador, o Soteldo, dizer se topa ou não topa. Lá no GE você tem mais informações. Beijo e muito obrigado. Tchau.